Esse aforismo 92 do Evangelho Gnóstico de Tomé, parte dele está presente também nos evangelhos canônicos, que é aquela famosa passagem quando Jesus diz: buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-á, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate abre-se-lhe-á. Enfim, esse foco que Jesus traz de que é necessário o seu movimento. É preciso que você deseje, ou melhor, é preciso que você tenha o movimento da vontade. A sua vontade é que te traz aquilo que te é necessário, aquilo que buscas. Então, aquele que não busca, não encontra. Aquele que bate, a ele não é aberto. Aquele que não pergunta, não tem resposta. Aquele que não planta, não colhe alimentos. Então, depende de uma ação concreta nossa para que o resultado venha. Então, tudo aquele que solicita, recebe. Tudo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a ele será aberto. E é interessante que, lá no começo do Evangelho de Tomé, há um momento em que Jesus diz: buscai e não cessai de buscar até encontrar. E quando encontrares, ficareis estupefatos. Depois de estupefato é que ficareis maravilhados e reinareis sobre o todo. Lá no comecinho do Evangelho de Tomé. E é interessante porque por que fica estupefato? Porque quando nós encontramos, não é nada daquilo que a nossa mente alucinada pensou. Fica estupefato porque percebe que é outra coisa, muito além da nossa fantasia ficcional teológica. Isso também é interessante. Então Jesus diz: para que você obtenha a resposta, é preciso que você traga a pergunta, uma pergunta que seja verdadeira, uma pergunta que venha da sua vontade, que haja um desejo ardente, uma volição genuína, anímica de conhecer. Não é mera curiosidade. O espaço crístico não é feito para curiosos. A curiosidade aqui não tem nenhum valor. Ela é feita para aqueles que trazem o desejo ardente de obter respostas verdadeiras para a questão existencial. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu era antes de nascer nesse mundo? O que eu serei depois de partir daqui? Qual é a origem de todas as coisas e qual é o fim de todas as coisas? Então, o caminho do espaço crístico é um caminho para aqueles que têm realmente desejos legítimos, ardentes, de conhecer a verdade. E para isso precisa buscar, obviamente. E aí Jesus traz uma situação muito interessante. Por quê? Porque às vezes você está no momento da pergunta correta, mas ainda não está pronto para a resposta. Então você faz a pergunta. A pergunta é perfeita. Mas você ainda não está no tempo da resposta, você ainda não está preparado para a resposta. Então você indaga e recebe só um silêncio.
É por isso que Jesus diz: aquilo que me perguntastes anteriormente e que eu não vos respondi então. Por que ele não respondeu? Porque não era o momento. Porque aquele não era o momento para aquelas coisas, para aquela percepção, para aquele apropriamento cognitivo revelativo. Mas pode ocorrer que, quando chegue o tempo, quando chegue o momento, isso é muito interessante, você já não está mais desejoso ou não está mais na frequência daquela pergunta. Então, quando chega o momento de ser trazido para você a resposta, você já não está mais interessado ou você já se distraiu. Você já não está mais no tempo daquela pergunta. E aí, não te é dito. Aí você não percebe a resposta que te chegou de algo que você indagou lá atrás. Mas como você tirou o seu foco disso, quando a resposta chega, e a resposta vem através de fatos, de eventos, de processos existenciais, você não percebe. Por quê? Porque você se retirou, tirou o foco do questionamento. Então veja a construção que Jesus faz aqui. No entanto, aquilo que me perguntastes anteriormente e que não vos respondi então, agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Ou seja, quando ele pergunta, não é o momento de responder. Quando chega o momento de responder, ele não pergunta. Entendem como existe uma certa ironia nisso, mas que acontece, de fato, com todos aqueles que estão no caminho? Haverá momentos em que haverá questionamentos ardentes dentro do nosso ser e que nós buscamos as respostas. Mas não é o tempo delas. E aí nós desistimos da pergunta. Aí chega um momento em que nós estamos preparados para receber a resposta, mas nós já desistimos da pergunta. Então, chega o momento de responder, mas nós não estamos mais ali. Nós não estamos mais na pergunta. Porque o caminho do conhecimento é um caminho dialogal. E é um diálogo que é estabelecido entre a nossa personalidade e o nosso ser divino, nosso ser real. Ou, em outras palavras, se assim quisermos colocar, um diálogo constante entre a alma que se projeta para o mundo com o espírito que irradia e não está projetado. Então, todo o projeto evolutivo existencial é um diálogo constante entre aquilo que somos e não manifestamos e aquilo que manifestamos, mas não somos, porque não é real. E à medida que esse diálogo se aprofunda, vai desmaterializando a personalidade e materializando o espírito. Então, quanto mais o espírito entra no plano da manifestação, se torna perceptível, mais vai se diluindo a estrutura da personalidade ou do ego, e nós vamos nos tornando mais sutilizados. Nós vamos nos elevando
porque somos, né, estamos em frequências cada vez mais sutis. O universo é escalonado em dimensões, né, desde a mais densa até a mais sutil. E quanto mais nós vamos nos sutilizando, nós vamos passando de dimensões. Veja aqui uma coisa bastante interessante. Numa mesma vida, eu posso viver estágios em diferentes dimensões, mas estou no mesmo mundo, no mesmo corpo, com a mesma mente, com a mesma personalidade, mas posso mudar de dimensão. E quando eu mudo de dimensão, tudo é diferente. É outro mundo, é outra realidade. Então, uma pessoa pode dar um salto quântico dentro de uma própria encarnação. É talvez isso que Sananda Jesus chamava de ter que morrer para nascer de novo. Aquele que não morre não tem como nascer. Mas a ti, como ele dizia a Nicodemos, a ti é necessário nascer de novo. E talvez esse renascimento é quando nós morremos por um estado perceptivo, por uma frequência, e galgamos uma outra, acima. Ou seja, nós mudamos de dimensão. E acreditem, nem todos que estão neste plano terrestre estão na mesma dimensão. Nem todos estão na mesma dimensão. Por isso que nem todos estão no mesmo mundo. Nem todos estão no mesmo mundo. Existem mundos dentro do mundo. E muitos olhos entre os olhos e os mundos. O aspecto é multidimensional. Então não existe um mundo. Existem mundos dentro de algo que está manifestado aqui. E nem todos estão no mesmo lugar. Às vezes, a pessoa que está na sua casa com você não está no mesmo mundo que você está. Interessante isso, né? Embora o espaço físico seja comum, mas os mundos são absolutamente diferentes. Então, é obviamente necessário a busca para se encontrar, ou seja, aquele que não sai de onde está, aquele que não se move, ele não vai encontrar. Porque depende da vontade, depende da volição. Mas há movimentos intensos que às vezes fazemos em busca de algo, e esse algo não vem, porque não é o momento dele, porque não está no tempo dele. E nós achamos que não tivemos resposta. Aí nós fugimos ou desistimos da pergunta, desistimos da busca. E quando nós desistimos da busca, talvez chegue o momento em que é o momento da resposta, mas nós já desistimos da busca. Então não vem. Então não é encontrado. Essa construção que Sananda Jesus faz aqui é algo de espetacular. Buscar e encontrareis. No entanto, aquilo que me perguntastes anteriormente, e que não vos respondi então, agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Veja que maravilhoso.
E veja como é necessário nós termos essa chave de compreensão para entender o que Jesus está dizendo. Porque senão parece que fica um negócio assim, nonsense. Qual é o sentido de falar sobre isso? O que tem isso de espiritual? Parece até uma afirmação despropositada, infantil. E justamente por isso que talvez este evangelho de Tomé tenha sido um evangelho esquecido.